Já te chamaram de arrogante sem você ter feito absolutamente nada de errado? Não foi por soberba, não foi porque você tentou se impor, e provavelmente você nem entendeu de onde veio aquele rótulo. Se isso já aconteceu com você mais de uma vez, com pessoas diferentes, em momentos diferentes, existe uma explicação, e ela não tem nada a ver com o ego. Existe uma diferença muito específica entre parecer arrogante e simplesmente ter domínio sobre as próprias reações. Quase ninguém para explicar essa diferença. E o sétimo sinal costuma ser justamente aquele que mais faz as pessoas confundirem equilíbrio emocional com arrogância. Mas para chegar nele, você precisa entender os 6 que vêm antes. Alguém levanta a voz com você, solta uma provocação calculada para te tirar do sério. E por uma fração de segundo, o corpo todo espera a sua reação. Só que ela não vem na hora. Você respira, espera alguns segundos, responde depois, com a voz no mesmo tom de sempre. Curiosamente, é justamente esse intervalo, esse respiro entre o ataque e a resposta, que o psicólogo Roy Baumeister descreve como o espaço mais valioso da regulação emocional, o momento em que a maturidade realmente acontece, não a frieza. Mas quem provocou não vê maturidade, vê alguém que não se abalou. E isso, para muita gente, soa como desprezo. Você não estava ignorando a pessoa, só não deu a ela o roteiro que ela esperava. Mas não responder na hora ainda não é o comportamento que mais faz as pessoas te julgarem. O próximo mexe com o orgulho alheio, não só com a paciência. Você diz não e para por aí. Sem parágrafo de justificativa depois, sem tentar convencer ninguém de que sua decisão foi razoável. Ela já é sua e isso basta. No grupo, alguém pergunta de novo, tentando puxar um motivo. Você repete a mesma frase, sem acrescentar nada. E o silêncio que sobra depois disso incomoda mais do que qualquer resposta incomodaria. Numa cultura onde se espera que toda recusa venha acompanhada de uma explicação aceitável, as pessoas preenchem esse vazio com suposições. Ele acha que não precisa dar satisfação para ninguém. Na verdade, você só parou de terceirizar sua autoestima para a aprovação alheia. E isso é o oposto de arrogância, é autonomia. Só que existe uma atitude ainda mais silenciosa do que essa. Uma que costuma destruir amizades inteiras, sem que ninguém perceba o motivo real. 3 pessoas falando ao mesmo tempo, cada uma tentando terminar a própria história antes que alguém mude de assunto. Você fica quieto. Não porque perdeu a vontade de falar, só porque em algum momento percebeu que aquela disputa nunca valeu a energia que as outras pessoas colocam nela. E sua quietude, num ambiente competitivo, é lida como desdém. Na real, é desapego de um jogo que nunca foi seu. Até aqui, tudo pode parecer só timidez, mas o próximo sinal é o que mais desperta inveja, porque tem a ver com uma coisa que quase todo mundo faz sem perceber: precisar mostrar o que conquistou. 2 pessoas recebem a mesma promoção no mesmo dia, na mesma empresa. Uma sai direto para as redes sociais anunciar, legenda longa, agradecimentos, print do e-mail. A outra volta para casa, janta e não comenta com quase ninguém, só conta para quem pergunta diretamente, e mesmo assim, em uma frase. Curiosamente, é justamente a segunda que costuma ser vista como arrogante, não porque tenha feito ou dito algo a mais, só porque quebrou uma expectativa social muito específica, a de que toda vitória precisa ser validada publicamente para valer. Quem precisa de reconhecimento externo para se sentir bem-sucedido, enxerga esse silêncio como superioridade. Deve achar que não precisa de ninguém. Na verdade, essa pessoa só parou de precisar de aplauso para saber que fez bem feito. Se você já guardou uma conquista importante só para si, deixa aqui embaixo em qual situação isso mais aconteceu com você. Esse costuma ser o comentário mais forte desse vídeo. Mas o próximo sinal é o que mais faz até a própria família achar que você mudou para pior. Você para de responder as mensagens. Não bloqueia, não faz escândalo, não escreve um texto enorme explicando os motivos. Só percebe que toda conversa termina com você pior do que começou. E um dia, simplesmente deixa de voltar. Isso é interpretado quase sempre como frieza calculada.
Mas cortar sem drama não é ausência de sentimento, é recusa de transformar uma decisão pessoal em um espetáculo para os outros validarem. O psicólogo Nathaniel Branden, conhecido pelos estudos sobre autoestima, defendia que a autoestima genuína não depende de espectadores. Ela existe mesmo sem plateia. Quem está acostumado a brigas públicas e revanche emocional não sabe o que fazer com alguém que sai da sala sem dar munição para fofoca. E o silêncio, de novo, vira ameaça. Agora chegamos num sinal que incomoda principalmente quem está inseguro, porque ele não é sobre relação nenhuma, é sobre discussão. Alguém discorda de você na frente de outras pessoas. É o tipo de momento em que praticamente todo mundo sente o impulso de insistir, corrigir, ganhar. Você deixa passar. Não porque não tenha argumento, você provavelmente tem. É porque em algum momento entendeu que precisar ganhar toda a discussão é sintoma de insegurança, não de inteligência. Daniel Goleman, no campo da inteligência emocional, descreve essa capacidade de largar a necessidade de razão como um dos marcadores mais confiáveis de maturidade emocional real. Numa cultura que trata debate como esporte, quem desiste da disputa é lido como quem se acha superior demais para discutir. O oposto é verdade. Você só parou de gastar energia provando pontos que não mudam nada na sua vida. E o sétimo sinal é o que reúne todos os outros 6. Pouca gente chega até ele, porque exige abrir mão da coisa que a maioria das pessoas mais busca na vida. Uma festa cheia de gente. Você está numa esquina do salão com uma bebida na mão, sem procurar ativamente com quem falar, sem checar o celular para parecer ocupado, sem aquela ansiedade de precisar estar em algum grupo específico. Só está ali. Bem, um fim de semana inteiro sem mensagem de ninguém. Você não checa o celular a cada 10 minutos esperando notificação. Simplesmente vive o sábado, o domingo e segunda chega sem que você tenha sentido falta de nada. Esse é o sinal mais profundo de todos, porque resume os outros 6. A maioria das pessoas mede o seu valor pela reação alheia, precisa de mensagem respondida rápido, de post curtido, de presença notada. E quando encontram alguém que não depende disso, o instinto não é admirar, é desconfiar. Talvez esse seja o motivo pelo qual algumas pessoas nunca conseguem te entender direito. Porque quem depende da aprovação dos outros interpreta a independência emocional como rejeição. Para essas pessoas, alguém que consegue ficar bem sozinho parece estar dizendo silenciosamente: "Eu não preciso de vocês." Mesmo que você nunca disse isso, nunca pensou isso e provavelmente gosta bastante das pessoas ao seu redor. Você só parou de precisar delas para se sentir inteiro. E existe uma diferença enorme entre gostar de alguém e precisar de alguém para funcionar. É essa diferença que ninguém te ensinou a nomear. E é essa diferença sozinha que explica os outros 6 sinais desse vídeo. Então, volta para o início. Quando te chamam de arrogante, quase nunca é sobre você. É sobre o desconforto de alguém que não sabe o que fazer com uma pessoa que não precisa de aprovação para funcionar. Você não é arrogante. Você só parou de dar o roteiro que os outros esperavam de você. Em qual desses sinais as pessoas mais te chamam de arrogante? Conta aqui embaixo com um exemplo real. Eu leio todos os comentários e, às vezes, o vídeo de amanhã nasce de uma resposta sua. Se esse vídeo nomeou algo que você sentia, mas nunca soube explicar, deixa o like. Isso ajuda ele a chegar em mais gente que precisa ouvir isso. E se tem alguém na sua vida que sempre foi chamado de difícil só por ser dono de si mesmo, manda esse vídeo para essa pessoa agora. E se você quer continuar essa conversa sobre autocontrole, domínio emocional e as ideias de Robert Greene sobre poder e natureza humana, se inscreve no canal. Toda semana tem um vídeo novo aqui.